Alô, galera! Mais um conteúdo aqui do canal do Wagner Frederico e hoje com uma entrevista com um especialista em análise de desempenho, o scout João Zarif, que vai fazer uma avaliação sobre o novo reforço do Santos, o uruguaio, atacante uruguaio Maximiliano Silveira, jogador que estava no futebol mexicano, disputou as últimas 2 temporadas pelo futebol mexicano, jogador de origem uruguaia, que veio lá do Cerrito, time da 2ª divisão do Uruguai. Então, fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se não estiver inscrito, inscreva-se no canal. Vamos lá! Seja bem-vindo de novo aqui, né, João? João Zarif, que já esteve aqui no canal fazendo uma análise aí das primeiras contratações do Santos nesta janela do meio do ano de transferência. Tudo bem com você, meu querido? Tudo certo aí, obrigado pelo convite novamente, Wagner. Falar aí de mais uma contratação, né? Inesperada, eu diria. Pela tua primeira reação, já não foi um bom sinal, na minha opinião, hein? Assim, são nomes mais desconhecidos que a gente sabe, a gente vai tentar explicar aí o sentido dessa contratação, mas você vai ver que é meio difícil explicar tecnicamente a contratação, né? Então, a gente vai tentar dar algum sentido aí e fazer uma análise geral do jogador e torcer para que ele possa agregar de alguma forma aí nessa reta final do ano para o Santos, né? Tá bom. Para quem não conhece o João Zarif, ele é analista de desempenho, trabalha para alguns clubes da Europa, ele é aqui de Santos, mas trabalha para alguns clubes da Europa, analisa jogadores para clubes europeus. Ô, João, você conhecia, era do teu conhecimento, porque eu sei que Scout tem ali, né, o cadastro de vários jogadores, principalmente aqui da América do Sul, jogadores de todas as equipes, todos os mercados. Você conhecia esse jogador, o Maximiliano Silveira, que é um jogador de 25 anos, jovem ainda, né, que estava lá no futebol mexicano. Você conhecia esse jogador? É um jogador que, assim, já tinha ouvido falar no ano passado, né? Teve até sondagem do Palmeiras aí, parece, que a gente não sabe nunca pela mídia se é verdade ou não, mas foi o que saiu, né? Mas nunca, nas minhas análises dos clubes em específico que eu estava trabalhando, das oportunidades, não precisei analisá-lo, né? Às vezes a gente faz alguns filtros aí que o jogador não se encaixa e acaba não aparecendo, né? E a gente acaba não olhando com mais atenção para ele. E desde que surgiu aí, deu para dar uma boa analisada nele, né? Ontem e hoje. Nos detalhes dentro de campo, né? Então vamos lá. Deixar de mistério. O que você acha, então, desse jogador? Quais são as características dele? Em que ele pode agregar a esse elenco do Santos? Então, olhando para o elenco do Santos, aí a gente tem o Max, ele é centroavante, né? Ele até pode fazer ali uma função de lado, mas não é a dele. Ele não é um jogador com recurso de drible, né? Ele é um jogador que, quando precisa ter um enfrentamento 1 contra 1, ele vai tentar jogar a bola na frente, passada em posição física ali. Ele também não é muito rápido, mas ele tem uma mobilidade boa. Então, olhando para o elenco do Santos, as opções que a gente tem no ataque, o Marcos Leonardo é o nosso titular, indiscutível, né? E aí a gente tem ali quem vem jogando é o Julio Furque, né? O Julio Furque é bem diferente do Marcos Leonardo, né? Não é um jogador que tem a mobilidade, aquela capacidade de lutar contra o zagueiro e vencer com drible, com uma puxada, de abrir um espaço para finalizar. E aí eu acho que o Max Vieira vem para essa lacuna. O Diego Aguirre provavelmente está pedindo algum jogador mais móvel, também brigador. Ele é muito brigador sem a bola. É um jogador que luta para buscar a posse, pressiona a última linha ali do adversário, né, quando eles estão trabalhando a saída de bola. Então, se você pegar diversos jogos aí da carreira dele, você vai ver que em todos eles é um jogador que está sempre buscando pressionar a bola quando ele perde.
E sem a bola acaba ajudando, né? Os treinadores gostam muito, né, do jogador combativo ali da primeira linha, né? Para já iniciar uma pressão. Então, nesse sentido, eu acho que o Santos adiciona uma capacidade no elenco que, nesse momento, ali na frente, só o Marcos Leonardo tem. Então, Fazer talvez a primeira marcação ali, na primeira a linha. primeira pressão, com mobilidade, né? De conseguir, de repente, retomar a bola e se projetar à frente já com mais velocidade, que a gente sabe que o Furk, ele fez o gol aí contra o Grêmio, né? No contra-ataque, ele deu um pique, mas ele não é um cara tão móvel, até pelo tamanho dele, é um jogador diferente, característica, né? Um jogador grande, tem aí 1,89 m, mais pesado, apesar dele ter um físico muito bom, a gente não tem como lutar contra a lei da física, né? Ele é Claro, um claro. jogador. Mas é um jogador que agrega em outras situações. Exatamente. Bola aérea, por exemplo, bola aérea defensiva, bola aérea ofensiva. Agora, no caso do Maximiliano, João, é um jogador baixo, né? De 1,76 m. É mais ou menos a mesma altura do Marcos Leonardo. Você diria, então, que ele é um substituto mais natural para o Marcos Leonardo. No momento que o Santos não tiver o Marcos Leonardo foi aí convocado para a seleção olímpica, talvez desfalque o Santos aí em algumas partidas, seria o jogador mais próximo, estou falando de característica, claro, né? Seria o jogador mais próximo do Marcos Leonardo, né? Porque, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Furk entrou ali, né, depois. Eu não sei se era o jogador que o Aguirre queria colocar, mas é quem ele tinha. O Marcos Leonardo estava sozinho, jogou muita parte do jogo isolado, né? Então estava sentindo já o cansaço ali. O Santos estava com 2 gols atrás no placar, né? E talvez quisesse um jogador com essas características que o Max tinha, né? De mais movimentação, de pressionar, de tentar tomar a bola lá na frente, que o Furk faz, mas não é a dele. O Furk é um jogador da última bola ali, né? De pôr para dentro do gol, um finalizador. O Max Silveira já tem mais dificuldade, a gente sabe que no começo aí da carreira dele lá no Cerrito, ele fez muitos gols, mas depois, se você for ver no Juarez e no Necaxa, já o número de gols dele despenca, apesar dele estar jogando como centroavante, mas ele não é um finalizador aprimorado, você vê que ele não é um jogador natural quando tem a bola, né? Ele é aquele jogador que se movimenta, que briga, que aparece, mas que chuta do jeito que dá, ele vai na base da vontade mesmo. Posso dizer até que bem uruguaio, né? Você está falando aí você está falando da trajetória dele, né? Eu coloquei aqui, usando aqui informações do Transfermarkt. Ele começa na base do Cerrito. O Cerrito é um time de segunda divisão do Uruguai, né? Curiosidade aí, o Cerrito tem as cores do Brasil, né? Amarelo e verde amarelo aí, né? Mas aí, é um time de nenhuma expressão, né? No Uruguai e é aquilo, né? O futebol uruguaio também é dominado aí pelo Peñarol, pelo Nacional. Você tem alguns times aí que formam muito, né? O Boston, o Danúbio. Então, você tem times que Defensor, que formam muito. O Cerrito, já vi que alguns jogadores saíram de lá que tiveram passagem por aqui. Por exemplo, o Acosta, que jogou no Corinthians, né? Foi um jogador que passou pelo Cerrito. Mas a gente sabe que o campeonato uruguaio tem um nível técnico baixo. Ele foi jogar no México, que já é uma liga um pouco mais forte, não teve sucesso. O último jogo dele pelo Necaxa foi em julho, pela Leagues Cup, né? O Necaxa acabou perdendo de 4-1 do Charlotte, da MLS. E ele é um jogador que ele não vai ser titular no Santos, não há possibilidade disso. Isso para mim parece muito claro também. E, assim, se o Marcos Leonardo estiver fora com a seleção e tal, o Furk naturalmente vai ser o titular.
E o Aguirre vai adaptar provavelmente o time a isso, né, as características dele. Mesmo quando ele armar um time, é bom você ter falado sobre isso, porque na ausência do Marcos Leonardo, assim, na teoria, né, o Furk é um jogador mais pronto, né? É um jogador que fez sucesso no futebol mexicano, ao contrário do Max, né, do Maximiliano, como você acabou de falar. Ele sai do Cerrito, aí vai pro Juárez, depois vai pro Necaxa, e ele não consegue ter sucesso nesses times, né? Ele foi emprestado para um, depois foi emprestado para outro, não teve não fez gols, né? Não fez muitos gols. Ele teve um ano de 2021, né? Com o Santos até publicou, deixa eu pegar aqui, ó, na apresentação do jogador, o Santos até fala, né? Que ele fez aqui, deixa eu conferir aqui, foram 21 gols em 30 jogos em 2021. Mas aí a referência perde um pouco a validade, né, João? Porque é uma referência de campeonato da segunda divisão do futebol uruguaio, né? E aí é isso, né? O Santos teve que usar números dele do Cerrito de 2021, porque os números dele no México, quando ele jogou em 2022 e agora no primeiro semestre de 2023, não servem como referência, né? E aí a gente não sabe, de novo, né? A gente está analisando o jogador daqui em 2 dias, um dia e meio. A gente não sabe do extracampo, como é que foi o desenvolvimento dele, por que não evoluiu, não virou, de repente, o jogador que era projetado lá atrás, não sabe em que condições ele jogou no Juárez, não sabe como era o time, não sabe do Necaxa. No Necaxa, claro, deu para ver alguns jogos, o time é limitado, ok, mas a gente consegue ver as qualidades individuais do atleta ali dentro de campo, né? Então, talvez... o Marcos Leonardo tá fora, vai jogar o Furk na frente e o Vieira, o Silveira um pouco mais recuado, como segundo atacante, ou um pouco mais aberto, vai jogar no 4-4-2 e ele do lado do Furk, pode ser, mas eu acho que o Santos tem peças melhores para compor. Então, precisa mudar? Você tem o Nonato, adapta o time, põe o Nonato, tem o Lucas Braga, tem até o Miguel Terceiros, que é mais jogador, o Patati. Então, assim, eu não vejo o Aguirre montando um plano de jogo de início com o Silveira de titular. Eu acho que foi aquilo, né? O Santos não pode mais contratar ninguém que não seja um jogador livre, a janela está aí se encerrando, e o Santos precisa sair do buraco. Eu acho que foi uma necessidade que tinha de característica e foi o que tinha. E o Santos trouxe. Não quer dizer que vai dar certo. Eu acho que o Santos, nesse momento, já está atirando para todos os lados, né? Um pouco também de desespero. Foi uma situação em que o clube se colocou, né, João? Hoje está, como você falou, atirando para todos os lados, fazendo contratações de aposta, né? Porque mais uma aposta, pode dar certo. O lado bom é que é um contrato curto, né? Pelo que a gente sabe, até o final do ano. Então, de repente, aí pode ajudar diante das circunstâncias do Santos. Agora, para finalizar, diante de tudo isso, dessa situação do Santos, de brigar por rebaixamento, de não ter condições mais de contratar jogadores que estejam com contrato, limitações para contratar, você indicaria este jogador? Você, independentemente do investimento financeiro, você, se fosse contratado pelo Santos para analisar o jogador e dar o seu parecer, você indicaria esse jogador para o Santos? Não. Tá certo. Não, eu acredito muito. Eu sei que muita gente fala, não é o momento, vai queimar jogador. Eu prefiro colocar jogadores da base. E se você for ver os jogadores que o Santos formou, que tiveram sucesso, eles jogaram em momentos de fogueira, entraram na fogueira. O Santos sempre está na fogueira, até que alguma molecada tira ele do buraco. Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo, Ângelo também já foi jogado na fogueira, o próprio David também, né? Muito pouco. E a gente pode falar até do Robinho, do Gabigol, com certeza. Sim. Do próprio Neymar. Toda aquela geração de 2002 foi jogada na fogueira, né? O Santos não tinha mais dinheiro para contratar, uma situação
financeiramente parecida com a atual, né? O Santos não tinha dinheiro. Se a gente for falar do Robinho no início de 2002, ele era reserva na Copinha. Sim, no fim do ano ele foi o principal responsável pelo Santos sair da fila. Exatamente. O Diego até tinha mais status nas categorias de base do que o E já jogava no profissional no primeiro semestre, né? Exatamente. E aquela geração, né, completando realmente, foi jogada na fogueira o Santos. E acabou ganhando um título, né? Dando um título importantíssimo para o Santos, que ali inicia a virada, né? O Santos passa ali, volta a ser um time vencedor a partir daquele campeonato de 2002, quando surge essa geração aí maravilhosa, comandada por Diego e Robinho. E aí é aquilo, né? A gente, vou tentar ser o mais rápido possível, já estamos com 22 minutos de live aí, mas a gente pega o Patati, por exemplo, estou falando que ele é o Robinho, que ele é o Neymar, é claro que não. Mas ontem ele estava jogando no Sub-20, ele treina com o profissional, aí entra no segundo tempo, com o time perdendo já, normalmente fora de casa, quando o time está perdendo. E por que não tenta mais, né? Por que não sai um jogo jogando? Né? Então, assim, o Santos foi bem contra o Grêmio, chegou contra o Atlético, muda tudo, coloca o João Lucas de novo, coloca o Rincon do lado do Rodrigo, são dois jogadores destruidores, então não podia ter sido um pouco mais ofensivo, tirado o Atlético de dentro do nosso campo. O Santos não sabe se defender, quando você não sabe se defender, é melhor tentar manter o adversário fora do alcance do gol, né? Então... Rapaz, eu assino embaixo o que você está falando, porque eu penso da mesma maneira, eu vejo futebol de outra maneira. Quando o time quer se defender, ele tem que marcar em bloco alto, né, cara? Tem que compactar o time, as linhas, e marcar em bloco alto, porque aí você mantém o time, né, adversário mais longe da sua área. É claro que você vai, ao mesmo tempo, você vai ceder espaço, mas é muito mais fácil você, marcando pressão com o time compactado, evitar o gol do que você ficar ali 90 minutos segurando o adversário da tua intermediária para trás. Ainda mais no futebol brasileiro, que praticamente todos os times têm muita dificuldade na saída de bola. Então, se você pressiona lá, quase todos os times entregam a bola. É muito difícil você ter um time que consegue sair da pressão no futebol brasileiro. E assim, se você for falar, não, tal time sempre sai da pressão se você pressiona, não tem. Os times brasileiros têm muita dificuldade na saída de bola, principalmente porque a maioria dos times não pressiona lá em cima. Então, eles não estão acostumados a terem esse tipo de obstáculo, vamos dizer assim, no jogo. O Santos contra o Grêmio pressionou muitos momentos lá em cima e o Grêmio não conseguiu jogar. Contra o Botafogo, a mesma coisa. Também. Muitos momentos o Santos pressionou o Botafogo. Então, e o Botafogo não conseguiu jogar. Contra o Flamengo, aquele jogo que o Santos perde 3-2, em muitos momentos o Santos avança o primeiro bloco de marcação e consegue ter sucesso, atrapalha a vida do Flamengo. É difícil a gente entender. É claro, não vai fazer isso 90 minutos, né? Claro, é difícil manter fisicamente, mas você fora de casa, na inauguração de um estádio, o time estava pressionado, o Atlético está em uma fase, podia ter tentado colocar mais a torcida contra o Atlético. O Santos deixou o Atlético muito à vontade ali. Já que você entrou nesse assunto, me tira uma dúvida. Qual que é a tua opinião em relação... Porque o time voltou com a mesma formação, né? Por que o Santos mudou tanto, do primeiro tempo para o segundo lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro? O primeiro tempo do Santos foi bom, né? O Santos criou oportunidades. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali nas finalizações, o Santos poderia ter terminado o primeiro tempo empatado ou até na frente, né? O Santos teve 4 oportunidades muito claras de gol. E no segundo tempo o Santos parou. Foi a questão física? Foi alguma mudança? Não, acho que o Santos foi pressionado, o Atlético criou chances, conseguiu o gol. Depois o Atlético recuou um pouco as linhas. Isso. E aí deixou o Santos sair jogando. E é isso que a gente estava falando. Os clubes aqui, quando são pressionados, têm dificuldade. O Santos tem muita dificuldade. E aí você viu que em alguns momentos a gente tinha o Rincon e o Rodrigo em campo e o Lucas Lima estava lá entre os zagueiros buscando a bola, com 2 volantes. Que não tinha. O Rodrigo não tem capacidade de criar o jogo. Então o Santos
totalmente no campo de ataque, né? O Atlético se fechou, aí deu espaços, o Santos teve chances, não fez. E aí eu acho que no intervalo o Felipão falou, a gente está chamando os caras para o nosso campo, vamos sair mais para o jogo novamente e tal. E aí o Atlético saiu, pressionou mais, e o Santos estava muito, muito mal, coletivamente, o time espaçado, com dificuldade sem a bola, né? Não conseguia impor nenhuma dificuldade ali entre as linhas, o Paulinho flutuando, o Hulk com espaço também. Então o Santos teve uma partida, tirando esse momento, né, aí do gol até o final do primeiro tempo, o Santos foi completamente dominado pelo Atlético. Sim, verdade. Segundo tempo, só deu Atlético, e eu concordo com você, passa também pela postura, pela mudança de postura do Atlético, que fez uma leitura melhor do primeiro tempo e viu que se ocupasse o campo de defesa do Santos, teria mais chances, e foi isso mesmo que aconteceu durante o jogo. A partir daí o Santos, pressionado, não conseguiu mais jogar. Ô, João, só para a gente finalizar, você já fez a análise do Maximiliano Silveira, jogador uruguaio que está chegando. O que você pode me falar do Roberto Pereira, que é a tal cereja do bolo prometida aí pelo presidente Andrés Rueda? O Santos já fez 2 propostas, né, pelo que eu tenho de informação, fez uma proposta inicial, depois aumentou. O jogador, por meio do seu staff, já disse que vai aguardar até o final da janela de compra da Europa para tomar uma decisão, porque ele quer continuar na Europa. E aí, se não surgir uma proposta da Europa, aí talvez ele aceite a proposta do Santos. É para tanto esse jogador? Faria tanta diferença assim? Vale toda essa espera do Santos, João? Eu não gosto do Santos estar nessa situação, né? Eu acho que o Santos é uma das histórias mais ricas do futebol mundial, aí se não for a mais rica. E o Santos, eu acho que tinha que ser mais incisivo nessa questão de mostrar. Às vezes o cara não sabe quem é o Santos, sabe, mas não sabe a história de fato, né? Vai difícil, saber, né? A gente não sabe o interesse do cara por futebol. Tem cara que só joga futebol e não quer saber de futebol, né? Então, vamos dizer que a situação eu discordo. Acho que o Santos está passando até vergonha, né, de ficar com o Pires na mão aí esperando um jogador como se fosse o Cristiano Ronaldo. Porém, o Cristiano Ronaldo no auge, né? Nem esse de agora, mas o Roberto Pereira, ele é um jogador que com certeza vai mudar o patamar do Santos nesse momento. Você foi falar, é o cara que falta. Não sei se é o cara que falta para tudo dar certo, mas ele é um cara que falta pela direita, um cara que, ele vai dar uma fisicalidade absurda, uma capacidade técnica, ele marca, ele chega na frente, ele constrói, ele finaliza, ele é um jogador completo. A gente pode até fazer um paralelo aqui. O Danilo, na época que ele estava no Santos, teve momentos que ele jogou no meio de campo, né? Sim. Pela direita. E marcou gols até e tal. E ele tem essa... É parecido até. O Pereira, hoje, é mais jogador do que o Danilo era naquela época ainda, né? Que era um jovem jogador. Você está falando do Danilo lateral, né? Isso. Mas o Danilo no meio de campo... tinha momentos ali que você via que ele sobressaía fisicamente, ele chegava na frente, ele conseguia bater de fora, ele tinha um drible ali, né? Uma gingada ali de lateral. O Roberto Pereira tem tudo isso. Além do que, isso eu estou falando dele mais pelo lado direito ali do meio de campo, ele consegue jogar em outras funções também, né? Ele é um jogador que tem uma leitura tática muito boa, um jogador experiente, jogou muito tempo lá fora, em alto nível, não é? Passou pela Juventus e aí jogou pouquíssimo tempo, pouquíssimos jogos como titular. Não, ele teve uma carreira forte na Europa, né? E ele ainda tem 32 anos, não é que ele tem 37, 36. Então, assim, é um jogador que vai chegar, vestir a camisa e o Santos vai sentir em campo uma melhora grande, como foi o Jean Lucas quando entrou.
O Pereira está acima ainda do Jean Lucas. Ele é mais jogador que o Jean Lucas. Então, assim, se ele vier, excelente. Vem. Pelo que a gente vê, parece que não. Parece que ele não faz questão nenhuma do Santos. Que, deixa lá, em último caso, se eu não tiver para onde ir, eu vou lá. Isso está claro, né? Essa situação aí está clara mesmo. Vai ser aí então, teve até um mês atrás, eu acho, falaram, a família dele quer vir, ele não. Eu falei, bom, então o Santos vai trazer a família e ele vai assinar com outro clube, né? Assim, não interessa muito a... Não, acho que é o contrário, João. Acho que a mulher que parece que está irredutível, que não quer sair da Europa, né? Parece que a situação assim, é essa. Ele vai ter uma escolha a fazer aí. A Europa, se ele não tiver propostas boas, ele não quiser aceitar um decréscimo aí no salário dele e tal, de repente ele vai ter que sair da Europa. Aí tem a Arábia, tem o Brasil, provavelmente vai surgir alguém da Argentina também, né? Que os times da Argentina às vezes fazem uma investida de última hora ali. A gente sabe que o jogador argentino, como o brasileiro, volta para casa, às vezes fala, tô com saudade de casa e tal, né? Você vê aí o River Plate trazendo um monte de jogador de volta aí. Ontem mesmo o Corinthians enfrentou o Estudiantes, o Ascacibar, que pôs uma bola na trave lá de fora da área. Ele jogou na Alemanha há muitos anos, ainda é um jogador que não é muito velho, não é velho, e está lá no Estudiantes. Então, assim, a gente sabe que eles têm esse apego também ao país deles, né? Então, eu acho que é uma situação muito complicada, mas vamos torcer também para que dê certo, porque esse é um jogador que vai... Esse muda patamar. Esse muda patamar, realmente. Muda. Ele, assim, eu diria que ele vai ser o melhor jogador do time. Com certeza. Também porque acho. Porque o Soteldo tem aí a questão da lesão, vai e volta, então não tem tido uma sequência. Então eu acho que o Roberto Pereira vem para ser o melhor jogador do time. Legal. Estamos chegando aqui ao final da entrevista. Muito obrigado pela sua participação de novo aqui, sempre muito interessante suas análises. Obrigado mesmo, João Sarif. Você tem algum contato para quem quiser seu trabalho como scout? Fique à vontade, João, se você quiser passar algum contato. Como é que o pessoal te encontra? Eu uso bastante o LinkedIn, né, nessa parte de contatos aí. Eu tenho até Instagram, mas é fechado, eu não posto muito, é mais coisa mais pessoal mesmo, mas no LinkedIn eu faço bastante contato e só procurar lá, João Zarif, quem quiser. Também tem muita gente que às vezes está começando, quer saber de cursos e tal, como scout. Legal. Fica à vontade aí para contatar, vai ser um prazer ajudar. Eu acho que quanto mais gente no mercado, o nível sobe, né? A troca de experiências é mais constante, mais rica. Então, eu gosto bastante de conversar sobre o assunto. Então, fico aberto aí. Quem tiver aí, João Zarif, só procurar lá no LinkedIn, pode me adicionar. Muito obrigado mais uma vez aí pelo papo, pelo convite, e vamos torcer aí para que o Santos evolua aí nas próximas semanas e consiga sair dessa situação difícil, né? Legal, meu querido. Grande abraço para você, então, tá bom? Valeu mesmo pela entrevista. Um abraço, Wagner. Obrigado, viu? Valeu, abraço. É isso aí, esse foi João Zarif, mais uma entrevista aqui para vocês, analisando o novo reforço do Santos, Maximiliano Silveira, que hoje foi anunciado de forma oficial pelo Santos. O jogador já assinou o contrato com o Peixe, jogador que vem do futebol mexicano, de origem uruguaia, que estava no Necaxa do México. Tá certo, gente? Vejo vocês por aqui, grande abraço a todos. Você está no canal do Wagner Frederico, deixa o like aí, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal. Valeu, grande abraço a todos, tchau!